Hoje nós vamos falar sobre a conversão de biomassa residual em biocombustíveis verdes e energia renovável. Este foi o tema do projeto desenvolvido através da chamada 17 de 2022 da FAPEMIG, referente ao Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil. Este projeto contou com o apoio financeiro da FAPEMIG em parceria com a CNPq. Teve como pesquisadora principal a pesquisadora de pós-doutorado Lorena Cristina de Andrade Leles, como supervisor e coordenador do projeto o professor Sérgio Antônio Fernandes, e ainda contou com a colaboração e participação de membros do grupo de Química Supramolecular e Biomimética da Universidade Federal de Viçosa, como doutorandos, PIBIC júniores e estagiários. Durante esse projeto, foram desenvolvidos dois estudos que serão apresentados neste vídeo. O primeiro deles é sobre a síntese verde de fosfural utilizando Supra-10 e, em um segundo momento, a conversão de biomassas em levoglucosana, LGA, e em 2,3 de hidrobenzofurano, DHB, por pirólise rápida. Diante do aumento crescente dos problemas ambientais relacionados ao uso desenfreado dos recursos fósseis, a busca por alternativas para substituir a matéria não renovável na produção de energia, combustíveis e produtos químicos tem se tornado cada vez maior. Nesse sentido, a biomassa lignocelulósica tem chamado a atenção e se mostrado como uma alternativa promissora diante da sua grande abundância e das inúmeras possibilidades que ela oferece para a produção de plataformas químicas, materiais e insumos, indústria alimentícia, biocombustíveis. Além disso, a partir dessa biomassa, é possível obter uma variedade de produtos de grande valor e potencial agregado, como carboidratos, compostos furânicos e aromáticos. A biomassa lignocelulósica é uma fonte renovável que pode ser advinda de vários tipos de matérias-primas, como plantas herbáceas, subprodutos agrícolas, resíduos florestais, resíduos da indústria alimentícia, resíduos urbanos e resíduos domésticos. A sua estrutura ela consiste basicamente em uma parede lignocelulósica formada por vários biopolímeros muito bem organizados. Entre eles, os principais são a celulose e a hemicelulose e a lignina. Todavia, a composição e o conteúdo desses componentes depende de alguns fatores, como a espécie, o tipo, as condições de crescimento, dentre outros. Isso faz com que a matriz da biomassa lignocelulósica ela seja bastante complexa e requeira um processamento especial. Nesse sentido, essa limitação ela pode ser resolvida através dos processos de pré-tratamento da biomassa. Vários processos de pré-tratamento de biomassa eficazes já são conhecidos. Os mais comuns são os processos catalíticos, os processos de hidrólise, combustão, fermentação e pirólise. Neste estudo, nós utilizamos processos catalíticos para converter a xilose em fosfural e para a obtenção do LGA e DHB a partir de diferentes tipos de biomassa, foi utilizada a pirólise rápida. Nos estudos aqui desenvolvidos, focou-se em sistemas eficientes, ambientalmente amigáveis e catalisadores menos agressivos para a síntese de moléculas plataforma. Nesse sentido, para que esses processos fossem eficientes, eles contaram com abordagens como a utilização de organocatalisadores. Os utilizados nestes trabalhos foram os calixarenos e solventes naturais, como solventes eutéticos profundos e os solventes eutéticos profundos supramoleculares. Além disso, trabalhou-se com aquecimento por irradiação micro-ondas e sistemas bifásicos. Tudo isso permitiu um aumento da eficiência, uma diminuição dos tempos reacionais e maior sustentabilidade nos processos desenvolvidos. Os calixarenos são organocatalisadores que, quando comparados com os ácidos convencionais, são muito mais ecológicos devido à sua baixa toxicidade e à reciclabilidade, o que reduz, então, a necessidade de substituição frequente desse catalisador. Oferecem também vantagens significativas, incluindo a possibilidade de se trabalhar em condições mais suaves de reação, devido à sua alta seletividade e a capacidade de serem facilmente modificados para reações específicas. Além disso, as suas propriedades ácidas ou básicas os tornam eficazes em vários processos catalíticos. Os solventes eutéticos profundos, eles são uma classe de solventes baseados em mistura de dois ou mais componentes onde existe um doador e um aceptor de hidrogênio. Uma característica dos 10 são que eles apresentam temperatura de fusão mais baixa do que a dos seus componentes puros.
E as vantagens notáveis que justificam a sua aplicação em biorrefinarias são as baixas pressões de vapor, as viscosidades ajustáveis, a não inflamabilidade, facilidade no seu preparo e a capacidade de serem produzidos a partir de substâncias naturais, recicláveis e não tóxicas, incluindo açúcares, ácidos orgânicos e seus sais. Além disso, os 10 eles apresentam uma vasta gama de possibilidades para serem formados a partir de inúmeras e possíveis combinações entre receptores e doadores de hidrogênio. Uma classe que tem chamado a atenção, muito promissora, porém ainda pouco explorada, são os solventes eutéticos profundos supramoleculares, conhecidos como supra-10. Os supra-10 eles têm na sua estrutura a presença de uma supramolécula, como ciclodextrinas, calixarenos, curcubiturilas. As mais comuns são as ciclodextrinas. As ciclodextrinas apresentam vantagens como serem recicláveis e não tóxicas, têm sido muito utilizadas em processos de extração. Todavia, elas podem contribuir para a funcionalidade do 10, melhorando as suas propriedades de acordo com a estrutura que elas oferecem. Alguns dos objetivos deste projeto foram a obtenção e caracterização de diferentes 10 a partir de ácidos orgânicos naturais, ciclodextrinas, a avaliação dos 10 como co-solventes e como co-catalisadores para deslignificação de diferentes biomassas, avaliação de parâmetros reacionais como tempo, quantidade de catalisador, temperatura, quantidade de biomassa, fonte de aquecimento, avaliação das diferentes biomassas deslignificadas para a obtenção de biocombustíveis verdes e a conversão de diferentes biomassas pré-tratadas com 10 através de pirólise rápida. No estudo sobre a síntese verde de furfural utilizando o supra-10 que foi utilizado, ele foi formado a partir da 2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina e do ácido levonílico. As interações elas foram comprovadas e esse supra-10 ele foi caracterizado através de técnicas como espectroscopia na região do Raman, espectroscopia na região do infravermelho, técnicas de análise termogravimétrica. A reação aconteceu num tubo de micro-ondas, onde foi adicionado a tilose, que foi o substrato, o organocatalisador, que foi o calixareno, o supra-10, e o acetato de butila, que permitiu a formação do sistema bifásico. A reação aconteceu em um reator de micro-ondas, todos os parâmetros reacionais foram estudados e otimizados. Ao final da reação, a fase orgânica foi separada da fase aquosa e foi possível isolar o produto de interesse, que foi o furfural. Após ser isolado, ele foi quantificado por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas e encontrou-se um rendimento de 71% de furfural a partir da estilose nas condições otimizadas para este estudo. Nos estudos da conversão de diferentes biomassas em LGA e DHB por pirólise rápida, iniciou-se com bagaço de cana-de-açúcar como biomassa. Esse bagaço ele foi moído, seco, tratado com um solvente eutético profundo formado a partir de cloreto de colina e ácido lático. A mistura reacional ela foi levada a um reator de micro-ondas. Ao final foi tratada com etanol, centrifugada e o precipitado foi pirolizado. Depois analisado por CGMS e quantificado o LGA, alcançando-se um rendimento de 33,6% com este pré-tratamento. Outra biomassa estudada foi a serragem de bambu. A serragem de bambu ela foi pré-tratada com água meliquê e o organocatalisador calixareno. Ficou sob agitação magnética por 1 hora, em temperatura de 23 graus. Depois, essa mistura foi filtrada, o sólido foi seco em estufa, foi analisado, foi pirolizado e depois foi quantificado e observou-se que o LGA apresentou um rendimento de 31,2% para esse procedimento onde a serragem de bambu foi pré-tratada. Quando se comparou com o mesmo processo, porém onde não houve pré-tratamento da serragem de bambu, observou-se que o rendimento foi apenas de 1,6%, ou seja, quase 20 vezes menor, evidenciando a eficiência do pré-tratamento da biomassa para a obtenção do LGA. A serragem de bambu ela também foi avaliada para a obtenção do DHB. Neste sistema, o que apresentou o melhor resultado foi a lixiviação da serragem com água.
Nas condições que foram estudadas e otimizadas, essa mistura depois foi filtrada seco em estufa, pirolizada, analisada e foi possível quantificar o DHB. E aí observou-se um rendimento de 1,5%, que foi aproximadamente o dobro quando se comparou com o mesmo procedimento sem o pré-tratamento, sem a lixiviação. Nesse sentido, este estudo ele alcançou o objetivo de aprimorar processos de valorização da biomassa, desenvolvendo metodologias sustentáveis, utilizando solventes eutéticos profundos e solventes eutéticos profundos supramoleculares, como solventes e como co-catalisadores para deslignificar e converter a biomassa. Além disso, foram empregados organocatalisadores, irradiação micro-ondas, ácidos orgânicos naturais e matérias-primas renováveis, como a serragem de bambu e a cana-de-açúcar, para a produção de biocombustíveis. E esses resultados que foram aqui apresentados, eles destacam a importância dessas abordagens para a química verde, contribuindo tanto para a obtenção de biocombustíveis de baixo impacto ambiental, mas também para a promoção de fontes de energia renováveis, tudo alinhado com os princípios da química verde.